Olá, gente. Hoje é 23 de dezembro, estamos perto do Natal, do fim de ano. Estou eu aqui de volta e esse vídeo é para falar sobre a crise na equipe de transição envolvendo o indicado pelo Lula, o Dino, para Ministério da Justiça. Olha, o que eu vou mostrar aqui também tem muito a ver com as eleições, muito a ver com o Nordeste, tá? E no dia 30, né, nas eleições do Nordeste. O Dino, que foi escolhido para ser o ministro da Justiça, ele recebeu uma indicação para colocar um membro para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E esse membro chegou para ele, né? Esse nome chegou para ele não conhecia essa pessoa. E por que isso aconteceu? Essa indicação tinha que aparecer logo. Porque o Bolsonaro, ele desonerou, né, tirou o atual diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por causa de um caso específico que aconteceu no dia 30 de novembro, no Nordeste, em que houve assim, um movimento assim orquestrado para dizer que a Polícia Federal estava intervindo no trânsito dos eleitores do Nordeste, né? Aí a turma do PT foi para as redes sociais falar: deixa o Nordeste votar, deixa o Nordeste votar. E isso aí foi gerando um clima ruim, porque várias interpretações podem ser feitas a partir disso, né? A partir do momento que a gente descobriu, né, graças a uma fala do Barroso num vídeo na internet, que ele diz que o eleitor, quando vai votar, ele pode colocar o dedo, né, e na maioria dos casos a digital é reconhecida e ele vota. Mas nos outros casos eles não explicam, olha, quando a maioria do voto não é registrada, como é que faz o eleitor? Ele não vota? Não vota. Como que ele vota? O mesário abre a urna para ele votar. Tá. O mesário abre a urna para ele votar, então o mesário tem a chave da urna? Tá bom. Então esse movimento que aconteceu no Nordeste, trazendo a responsabilidade para a Polícia Federal, de que ela estaria impedindo os eleitores de votar, isso aí tudo foi orquestrado pelos membros do PT, né? Os prefeitos do PT, os deputados do PT, os senadores do PT. A Grace fez manifestação nisso. Olha, não estão deixando nossos eleitores votar e tal. E aí eu levantei uma suspeita, né, que precisava ser investigada, de que, olha, então se houve dificuldade de deixar o eleitor votar, como é que as urnas receberam muitos votos? E outra coisa, o próprio Barroso diz no vídeo, né, que se alguém atrasar, estiver ali esperando para votar depois das 5, pega uma senha e continua votando. Quer dizer, ele fala que a hora que abre às 8, mas a sessão quando fecha às 5 horas da tarde, ele não fala que a urna tem que ser fechada. Então houve muitos votos depois do dia 5, quer dizer, depois das 5 horas da tarde, no Nordeste. Muitos votos, milhões de votos. E aí, como o mesário tinha acesso à urna, né, criou a grande suspeita de que quem fez esses votos foram os próprios mesários. Por quê? Porque houve uma grande manifestação do PT dizendo que estavam barrando os eleitores de votar, né? Então, se os eleitores não foram votar, se houve uma grande abstenção de eleitores, né, quem votou no lugar deles, né? Por que alguns votos do Nordeste apareciam com urna 100% de votos só no Lula e o Bolsonaro nenhuma? Então isso gerou um clima muito ruim na Polícia Rodoviária Federal. E a gente sabe que o PSDB também tem muitos braços na Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, na Polícia Federal, né? Tanto que quando o Bolsonaro quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal, né, houve a mídia, né, o consórcio de mídia foi para cima, né, olha, não pode, aí o STF entrou em cima, não pode ser uma indicação política, o Bolsonaro quer intervir na Polícia Federal, não pode, fez aquele escândalo todo. E o Bolsonaro, né, porque ainda estava começando essa parte de ser um executivo, né,
ele ficou assim, olha, eu não vou comprar essa briga, não quero passar por ditador, não quero, entendeu? E acabou aceitando de forma assim lamentável, né, essa pressão que a oposição fez e trocou o indicado que ele tinha. Ou seja, o PSDB continuou com os seus braços na Polícia Federal. E aí, quando o Bolsonaro tirou esse diretor da Polícia Federal, que era, né, de fato, uma pessoa que defendia há anos, né, na época da Lava Jato, defendia a Lava Jato com afinco, então, quer dizer, ele se identificava com esse projeto do PSDB, que era tirar o PT do governo, né? Então, rapidinho, alguém articulou para colocar um nome, né, que fosse digestivo para o pessoal do PSDB. Então entregaram para um dia no nome. Aí, na mesma hora, o pessoal do PT falou assim, olha quem é esse cara. Aí falou, não, esse cara gosta do Sérgio Moro, gosta do Dallagnol, é um cara que apoiava a Lava Jato. Não pode. Olha, veja que coisa complicada. O ministro da Justiça, indicado, né, ainda não é ministro, né, ele é indicado, indica um membro para assumir, né, um profissional para assumir a Polícia Rodoviária Federal, e em menos de 24 horas houve uma interferência política na Polícia Federal, que ainda nem existe, porque é um governo que ainda não assumiu. Olha que crise. Vê se isso é possível, né? Em menos de 24 horas, vamos supor, coloca aí de um dia para o outro, o Dino teve que tirar a indicação dele, que julgaram para ele, né? Olha, pega esse homem aí. Esse homem vinha de uma indicação do Geraldo Alckmin. E aí a turma do PT falou, vai para cima. Não, esse homem não. Coloca um aí que fuma charuto, que tem bigode, que usa uma estrelinha na testa. Bem, e foi isso que foi feito, entendeu? Eu vou mostrar para vocês. João, você está viajando na maionese? Não, intervenção política na Polícia Federal aconteceu antes de tomar posse, no primeiro dia. Olha só. Em relação ao anúncio feito ontem, nós estamos efetuando a substituição da indicação que foi feita para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então, a indicação para novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é para o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa substituição do senhor Camata, que ontem foi apresentado aqui com um longo currículo e experiência. Eu queria saber, o ministério que o senhor está formando não pesquisou o passado do senhor Camata? Não sabia que ele era um apoiador ferrenho de pessoas como Dallagnol e agora do senador Sérgio Moro? Então faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. E como é que foi a sua conversa com o Dr. Camata? Salvo aqueles que trabalharam comigo no Maranhão, que são pessoas que eu conheço há muitos anos, obviamente, no caso dele, é uma conversa mais funcional. Ministro, boa tarde. É Marcelo Auler, do site 247. Não foi um pouco de falta de lealdade dele ao ser convidado, ter-lhe alertado para essas defesas intransigentes que ele fez do lavajatismo? Realmente, se o senhor me perguntar, houve este alerta? Não, não houve. Não há nenhuma avaliação negativa quanto às condições morais dele. É uma avaliação puramente política. Eu tinha conhecimento da posição política dele, mas o teor de certas postagens, não. E ao ler a postagem, isso que, a meu ver, criou um fato novo, na minha ótica. Entenderam? Houve uma intervenção política na indicação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pelo PT, em menos de 24 horas, antes de assumir o governo. Por quê? Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. Vamos concentrar comigo. O vice do Lula é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, gente, é PSDB. Não tem. Isso aqui vive caindo. É do PSDB. Ele está ali no PSB por evidências, por conveniência. E essa aliança, gente, olha, eu vou contar para vocês. Se você não pode indicar
para a Polícia Rodoviária Federal? Alguém que colocou no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, que apoia a Lava Jato? Então, caramba, o que vocês estão fazendo com o Alckmin de vice? Preste atenção, vou repetir um vídeo que eu repeti na última edição. Veja se não tem lógica. Olha, eu não posso ter um delegado da Polícia Federal que apoia a Lava Jato, mas eu posso ter o vice-presidente que quer o cargo de presidente, né, que é o sucessor do Lula, que apoia, que defende, que foi um dos mentores da Lava Jato. Gente, cai a ficha para vocês. Reveja, é aquela história, é um governo que nasce de um interesse, né, um casamento de interesse, onde você tem aí uma espécie de um filme, uma ficção científica. Não sei se vocês já viram aquele filme Dormindo com o Inimigo. Preste atenção de novo, esse vídeo é muito forte, eu quero repetir para vocês, para dizer que não existe aí uma coisa, um acordo de cavaleiro, não. No meu modo de entender, a coisa é mais embaixo. Preste atenção. Eu, quando me determinei a ser candidato esse ano, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém, é porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu. E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, e na minha vida, apareceu um cidadão mentiroso, que durante 5 anos enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. É como se fosse verdade absoluta. E foram 5 anos, não foram 5 dias. Estamos aqui de cabeça erguida. Eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Os que me condenaram não andam de cabeça erguida como eu ando. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra um outro partido. Esta eleição é a verdade contra a mentira. É o amor contra o ódio. Teve uma seguidora minha que, quando viu esse vídeo, falou assim: João, eu juro que eu senti medo. Dá medo, né? Dá medo, realmente dá medo. Gente, eu quero levar para vocês refletirem uma coisa comigo, tá bom? É a história do Brasil que está aí, gente. É a história do Brasil. Vocês têm que estudar a história do Brasil, né?
São Paulo tem uma história, né, de imperialismo com o Brasil, junto com Minas, café com leite, antes da República, antes do regime militar, já era isso. Então tem uma elite, né, brasileira que ainda tem muito preconceito, né, contra o cidadão comum, aquele que não tem sangue azul, que não vem de família, de berço, né, que não é aristocrático. Esse Brasil existe, gente. Olha, e esse consórcio de mídia é a voz dessa classe política que sempre dominou esse país. Entendeu? Esse consórcio de mídia que está sentindo o seu poder fluir através dos meios de comunicações da internet, que está diluindo, né, a formação da opinião pública, que está tirando esse protagonismo dessa mídia, né, que sempre foi protagonista no controle da opinião pública e que produzia opinião pública, né, e que chantageava os governos, porque, olha, ou você faz o que a gente quer, ou a gente caça você, joga o povo contra você, e você vai perder, e nós vamos tirar você do poder. Então, a internet está tirando esse protagonismo dessa mídia. Essa mídia está eufórica, está estressada, está desesperada, porque está sentindo que está perdendo esse protagonismo de trazer a opinião pública para si. E aí, gente, o Alckmin pode ter uma carinha de bonzinho, mas olha aqui, pesquisa para você ver. O tio do Alckmin, antes do governo militar, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. O tio-avô do Alckmin, vocês vão ficar assustados, foi tio-sobrinho, né, sei lá, um outro parente do Alckmin, foi vice-presidente do Castelo Branco, primeiro presidente militar, né, após 64. Então, são pessoas. O Alckmin é berço, o Alckmin é sangue azul. O que o Alckmin está fazendo com o Lula? O Lula é um homem popular, um homem que veio do Nordeste, de pé no chão, né? Então, esse preconceito contra o Lula sempre existiu. Essa classe, essa elite da Faria Lima, o pessoal costuma falar isso, né? A elite da Faria Lima sempre sempre apedrejou o Lula. Quando o Lula foi presidente, apedrejou. Enquanto estava mamando, estava tudo bem, entendeu? Tinha aquele casamento, aquela coisa toda. O Lula era tal. Depois, vamos descartar o Lula. E aí pronto, joga pedra mesmo. E olha, tanto o Lula como o Bolsonaro, tá, são de raízes populares. Nenhum dos dois tem sangue azul. O Bolsonaro teve uma infância difícil, entendeu? Ele pequenininho saía para vender negócio, para levar dinheiro, para estudar, entendeu? Mas era um cara que tinha um princípio de direita. Mas é uma raiz popular, é um homem do povo, tá? É identificado, é de hábitos simples, por isso que ele é escrechado, ele é humilhado, ele é arrasado, ele é tido como como assim, inominável. Por quê? Porque ele é pessoa do povo, é uma pessoa simples, tem o seu viés de direita, mas é uma pessoa simples, assim como Lula é uma pessoa simples, com viés de esquerda, veio do povo. E as pessoas, os eleitores, muitos eleitores, o brasileiro simples, identifica isso. Olha, ele é um homem simples, de hábitos simples, de origem simples. Só que o Bolsonaro quis ser militar. Quando ele era pequeno, ele falou, não, eu quero ser militar, estudou, entrou para a academia militar. Então, ele adquiriu princípios patrióticos, nacionalistas. Então, ele defende a nação brasileira como um território nosso, como um povo que tem que ser autônomo, que tem que ser soberano, entendeu? Que as riquezas que é produzida no Brasil tem que gerar benefício para os brasileiros. Ele é nacionalista, ele é patriota. O Lula nasceu
de origem simples, pé no chão, veio lá do Nordeste, veio para cá, foi trabalhar de metalúrgico, entrou para o sindicato, entendeu? E ele defende também essa coisa, eu quero defender o povo, quero defender o povo, mas ele é fruto de um império, de um poder imperialista, que é o socialismo. O socialismo, gente, não é nacionalista, ele é imperialismo, é uma elite internacional que quer controlar, que quer ser dono das nossas riquezas. E ele atende a esses interesses, entendeu? O socialismo não tem pátria. Ele acha que o Brasil tem que servir a esse império, que as riquezas que estão aqui tem que ser em benefício desse império. Você produz imposto, você produz riqueza, vai financiar o quê? Uma ditadura, né, na América Latina, na África e tal. Então, é isso aí. Então, um tem viés de direita, o outro tem viés de esquerda, mas todos os dois são líderes populares, entendeu? E olha, a queda da Dilma foi um gesto articulado por essa elite, que é aí o Alckmin. E eles estão reeditando isso e que ninguém vê, né? O Alckmin está de vice do Lula, mas tomou posse, entendeu? Aí sim, ele sabe, olha, tirar o Lula da cadeia e colocar o Lula para ser presidente, eu sei que a elite não vai engolir isso, né? Eles vão, mesmo depois da posse, né? Aí a gente libera a nossa mídia e apoia os interesses dessa classe política, quer dizer, dessa classe brasileira que tem preconceitos, que atende a esse interesse, né? Dessa mídia ainda corporativa, né, que se deixa se levar pela opinião dessa mídia, e eles vão para cima e vai caçar o Lula e eu vou assumir. Então, é a elite da Faria Lima que está fazendo isso. O Lula está sendo apenas um escudo para trazer a Faria Lima de volta. Você tira um homem da cadeia e faz isso? Agora, gente, eu quero terminar isso para vocês. Vamos falar de cultura, né? Gente, eu acho que aqui as pessoas têm que, né, os jovens. Olha, eu amo esse pessoal do Nordeste. Gente, vocês são um povo maravilhoso, sabe? Eu nunca fui no Nordeste, eu sou doido para conhecer as praias do Nordeste, o carnaval do Nordeste, sabe? As músicas de vocês são ótimas, os ritmos de vocês são ótimos, o sertão. Quando eu escuto Luiz Gonzaga, quando eu escuto Gonzaguinha, vocês... Renato Aragão, gente, a riqueza cultural que o Nordeste oferece para o Brasil é tão grande. Não deixem, gente, não deixem a Faria Lima tirar isso de vocês, não. Entendeu? O Lula pode até ser um grande líder, tá? Mas hoje ele está servindo a um outro patrão. E eu quero terminar com vocês, quando eu disse Geni, o Zeppelin, que é uma música que o Chico Buarque cantava, né? Essa interpretação vale, tá? Vale tanto para o Lula, como vale também para o Bolsonaro. Nenhum dos dois são geni. Gente, nenhum dos dois são geni. Certo? E o povo brasileiro tem que saber disso. E isso que vocês viram aí, na Polícia Federal, é o retrato disso. É dormindo com o inimigo. Certo? Com todo o respeito que eu tenho aos dois, ao Geraldo Alckmin e ao Lula. Mas ali é um casamento de interesse e a gente sabe como vai acabar. Por isso que o povo está na frente dos quartéis. E eu entendo esse povo por causa disso. E prestem atenção. Eu vou trazer aqui um vídeo que eu tirei da internet. Quero pedir permissão para esse professor, que ele é fantástico. Eu gostei muito da explanação dele. E vou terminar com essa interpretação dele, tá bom? E já está grande esse vídeo. A Paula Bastoni vai me xingar. Mas vai lá, deixar vocês com essa interpretação. E aí, caros amigos do canal Musicantes, tudo bem? Eu sou Bruno Maia e estamos aqui para mais uma análise de uma das mais belas músicas, mais polêmicas da MPB. Uma música que faz parte da história de uma peça chamada Ópera do Malandro, uma peça de autoria de Chico Buarque de Holanda, que estreou em 1978. A música da qual iremos tratar hoje chama-se Geni e o Zeppelin. Pois bem, uma música polêmica porque fala dos marginalizados, dos que vivem à margem da sociedade, dos que apanham da vida, dos que sofrem todas as agruras pelas condições que enfrentam de uma sociedade injusta, hipócrita, mercenária e preconceituosa acima de tudo. Pois bem, para quem não sabe da história, Geni, ou Genivaldo, o nome que recebeu de batismo,
nasceu menino, biologicamente falando, mas Genivaldo, em sua essência, era Geni. Era uma mulher, Geni era um travesti, um transexual. E nessa circunstância ela vai enfrentar toda a cidade por conta do preconceito que vai tratá-la desde a infância com agressões, com ofensas. Por exemplo, quando se diz, olha, a música ela tem várias partes bem detalhadas, 4 partes ao todo. Uma primeira parte que descreve quem é Geni, a sua função como prostituta no decorrer da sua vida, dizendo que ela atende a todos. Quando a música diz, de tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Ou seja, ela vive entre os marginalizados, ela atende às necessidades carnais dos marginalizados. Dá-se assim desde menina, na garagem e na cantina, atrás do tanque no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Ou seja, você vê aí na letra a descrição da prostituição da Geni. Ela vai sofrendo toda essa transformação da sua essência, cedendo o seu corpo. Até uma ironia o Chico coloca aqui quando ele diz, ela é um poço de bondade, porque ela era uma pessoa realmente boa, uma pessoa que não tinha preconceito, justamente por viver entre aqueles que sofriam do preconceito. E a cidade em coro humilhava Geni, tal qual uma Maria Madalena, arremessando-lhe impropérios, dizendo coisas do tipo, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Poxa, você chegar ao ponto de dizer que alguém é bom de se cuspir, alguém é feito para apanhar, é humilhação demais. É um ser humano, meu povo. Mas tudo muda a partir da segunda parte, quando se diz, ó. Um dia surgiu brilhante entre as nuvens flutuante um enorme zeppelin. Um zeppelin é um dirigível, para quem não conhece. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta para virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante dizendo, mudei de ideia. Agora olha a transformação dos fatos, olha o que vai acontecer. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni, ou seja, veja agora a transformação. Aqueles que tanto humilharam Geni, agora dependem de uma decisão dela para serem poupados pelo capitão comandante do Zeppelin. Mas de fato logo ela, tão coitada e tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso era dela prisioneiro. Ele agora caía aos pés de Geni apaixonado. E agora Geni vai mostrar a sua face de mulher decidida, de mulher de opinião, quando diz: acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ou seja, Geni mostra o seu orgulho, antes apedrejado por uma população hipócrita e preconceituosa, que representa muito do preconceito de muitos brasileiros que veem o homossexual, a prostituta, enfim. Qualquer um que, na visão de uma sociedade metida, cheia de pudores, seja tratado com diferença, com preconceito. Mas a cidade muda. Olha o que é o medo, o desespero. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um. Bendita Geni. Olha, a maldita Geni que era feita para apanhar, que era boa de cuspir, ela agora vai ser a redenção da cidade. Olha o interesse quando é colocado em jogo. A pobre Geni agora sofrendo para ajudar quem antes a humilhara. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá-se ao carrasco. Ou seja, ela simplesmente deitou-se com o capitão, atendeu ao desejo sexual dele. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria com seu zeppelin prateado. Ou seja, ele atendeu a sua ânsia sexual e deixou Geni, a mulher objeto naquele momento, que serviu apenas para satisfazer mais um desejo sexual, mas ao mesmo tempo foi a salvação da cidade, que não foi destruída pelo zeppelin do comandante. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga a pedra na Geni, joga a bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Você vê que depois que a cidade alcançou o intento de não ser destruída e que Geni redimiu a população, evitando a destruição em massa, a cidade voltou a humilhá-la. E olha, uma música não é mais verossímil do que essa. E eu aproveito o momento, como formador de opinião, como professor, que sou também, para fazer uma crítica. Porque uma música de 1978 fala
visão preconceituosa de uma sociedade que bate, que humilha, que apedreja o homossexual, a prostituta. E nós tivemos casos recentemente de agressões e mortes. Tivemos o caso da travesti Dandara, tivemos o caso agora recente da estudante Matheusa Passarelli. Quantos mais vão precisar morrer para que a gente entenda que somos todos seres humanos? Quantos mais vão precisar apanhar nas portas de boates? Quantos mais vão precisar ser chamados por apelidos, de forma ofensiva? Quantos mais vão precisar sofrer nas mãos de uma sociedade hipócrita que não sabe, acima de tudo, respeitar o próximo? E é isso. Me despeço aqui, porque embora seja uma letra belíssima e bastante crítica, ela exalta esse questionamento. Até quando nós vamos desrespeitar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas que são iguais a nós? São seres humanos acima de qualquer coisa. Beleza? Pois é isso. Musicando-se se despede com o nosso muito obrigado pelo carinho. Se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha o vídeo, deixa o seu like. E lá no Instagram a gente também tem o perfil Bruno Maia 87. Valeu, música boa e consciência a gente encontra aqui no Musicando-se. Beijão, galera. Valeu, fui. Então, gente, ele pode até não gostar, né, porque ele tem uma visão... Não gostar de eu ter usado o vídeo dele, mas eu quero elogiar o trabalho dele. Ele é excelente. A posição dele é excelente. A gente não pode ter preconceitos, sabe? Não existe diferença entre seres humanos. E isso não pode ser colocado também como segmentação da sociedade, sabe? Olha, eu sou minoria. Eu sou uma minoria, tá? Vou dizer para vocês, eu faço parte de uma minoria. Eu sou canhoto. Eu escrevo com a mão esquerda. Eu chuto com o pé esquerdo. Você não sabe como é difícil ser canhoto nesse mundo destro. Sabe, pela Bíblia, antigamente, a gente era considerado herege, a gente era fruto do demônio. Então, e eu não me vejo assim, os canhotos não se veem assim, vocês não... Por quê? Porque não existe essa coisa de segmentação. Olha, os canhotos é um grupo separado, vamos usar os canhotos como, né, uma frente política. Não, somos todos iguais, canhotos, homossexuais, gordos, magros, pretos, brancos, todos temos sangues vermelhos correndo nas veias, somos todos a mesma matéria, o mesmo espírito, o mesmo pai, o mesmo filho. Não tem que usar isso como bandeira política, não vamos usar isso. E olha, o que vocês têm que entender é isso. Quando você tem esse consórcio de mídia que faz essa agressão preconceituosa contra líderes políticos, desconfie, tá? O Lula foi muito vítima desses preconceitos por essa mídia, né? Esse consórcio de mídia que atacou. E ó, eles estão só esperando o Alckmin tomar posse com o Lula. Você vai ver, né? A história do Zé Pelinha aí, ó. Eles vão começar a jogar pedra no Lula de novo, entendeu? Por quê? Porque a casta do PSDB, que sempre controlou o PSDB, o governo de São Paulo, que já era do PMDB antes, que já era antes do PMDB existir, antes do governo do regime militar, já estavam aí no poder, entendeu? Agora eles perderam o governo de São Paulo, perderam Minas, eles estão perdendo o poder. Então, tanto o Bolsonaro como o Lula, eu vejo, são líderes populares, só que um tem um viés de direita e um tem viés de esquerda, mas todos são seres humanos e que devem ser respeitados na sua dignidade humana. Tá, o que fizeram com o Bolsonaro foi desumano. O que fazem com o Lula também é desumano, né? Usar um menino desse jeito. Eu falo menino porque ele veio do Nordeste como menino. O Bolsonaro é um menino que ele veio, né, lá de São Paulo, né, como menino, de pé no chão, que cresceu, né, buscando o seu espaço. Nenhum dos dois tem sangue azul, nenhum dos dois são filhos de famílias tradicionais. E o que eu falo é isso. Gente, meu próximo vídeo vai ser sobre a família brasileira, certo? Eu acho que nós não temos que ficar se dividindo. Agora é hora de unir os brasileiros e unir as famílias. Tem muita gente na família que pensa de um jeito, pensa de outro. Assiste esse vídeo, converse com seus filhos, tragam ele para refletir, tire esse menino do quarto, da internet, vamos conversar. É hora de aproximar, é Natal, é o espírito natalino, é o menino Jesus que está batendo na porta da sua casa, querendo entrar para trazer amor.
Compartilhe, divulgue. Eu estou muito feliz com meus seguidores. Tento acompanhar muito os comentários de vocês. Às vezes cresce muito, passa de 2.000, 3.000, aí eu perco condições de acompanhar. Mas quando eu consigo acompanhar, eu gosto muito. Um abraço, fiquem com Deus. O próximo vídeo é sobre a família, tá bom? Fiquem com Deus. Pô, a Paula Bastoni vai me xingar. 34 minutos de vídeo.